CONTRAN regulamenta a multa para veículos com som alto. Escola instala cisterna e faz horta com os alunos. Univates faz aproximação com veículos de comunicação e ainda os resultados da ação Crack Solidários. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal do Univates, primeira edição, está no ar. Olá, boa tarde. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, regulamentou a fiscalização e multa por som alto em veículos de todo o território nacional. A resolução número 624 está em vigor desde o dia 19 de outubro em todo o país. Os órgãos de trânsito dos municípios estão autorizados a autuarem os motoristas quando o agente, do lado de fora, conseguir ouvir o som da música do veículo. Não é mais necessário usar o decibelímetro, aparelho que mede o volume de som. Hoje, com a nova resolução, basta o policial ou o agente de trânsito ouvir o som pelo lado de fora do veículo e sentir que isso estiver atrapalhando as outras pessoas, ele já pode emitir o auto de infração. O Departamento de Trânsito de Lajeado alerta: a autuação para a infração é grave e a multa é de R$ 195, com 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Lei que não vale só em Lajeado. Isso não é uma decisão aqui de Lajeado, isso é uma decisão a nível de Brasil. Então, para que o nosso condutor também, quando saia ou quando está em outra cidade, lá também vai ser cobrado. E nós estamos cobrando aqui também. O som alto no carro já era proibido pelo Código Brasileiro de Trânsito, porém, para ser considerado alto, precisava ultrapassar 80 decibéis medidos pelo decibelímetro. Sem ele, não dava para fiscalizar. Agora, o aparelho usado é o ouvido. A infração é considerada perturbação do sossego e o motorista leva multa. Então, aquele som que é possível ouvir dentro do carro é o que é permitido. Agora, se esse som estiver passando e as pessoas estão ouvindo para o lado de fora, bom, aí ele já não é só para aquelas pessoas que estão dentro do carro. Mas aquele equipamento normal que vem nos veículos, ele não é capaz de fazer esse tipo de barulho. Normalmente, os carros que são equipados com equipamentos de alta potência são os que são prejudiciais. Já veículos de publicidade com caixas de som vão passar por outro tipo de fiscalização. Eles têm que respeitar 80 decibéis que é medido a 7 metros do veículo. E o que nós vemos aí também precisa baixar o volume, porque as pessoas reclamam seguidamente na prefeitura, no departamento de trânsito, para os agentes de trânsito, que o pessoal está abusando. Com a proposta de acolher os haitianos, o projeto de apoio à integração dos imigrantes no Vale do Taquari surgiu no início do ano e foi elaborado pelo grupo de diaconia da comunidade evangélica de Lajeado. Depois de palestras, encontros e compartilhamentos, o documentário Haitianos na Esperança de um Novo Dia foi produzido para relatar como os imigrantes se sentem na região. Na próxima terça-feira acontece o lançamento do documentário às 8h30 da manhã no Centro Comunitário Evangélico de Lajeado. A comunidade está convidada a participar do evento. Confira o teaser de divulgação do documentário. Tem alguns que não se entendem, mais ou menos, mas tem outros que são muito ruins, muito chatos. Mas você reclama muito, é bem difícil. Deve doer bastante. Dói muito. Eles assaltaram minha casa umas 4 vezes. O racismo é muito forte, mesmo no trabalho. Tem muitos colegas que falam mal da gente. Agredir, sabe? É muito difícil, mas eu passo. Eles reclamam muito, sabe? Cada que passa uma coisa, reclama que nós estamos nos nossos países.
Normalmente a gente tem muitos sonhos, né? Pensa, tem visão, vê muito longe. Eu gostaria mesmo de ser alguém melhor, sabe? Estão abertas até amanhã as inscrições para o processo seletivo para a vaga de engenheiro civil para atuar na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Estrela. As inscrições podem ser feitas no setor de recursos humanos da Prefeitura de Estrela. E a seguir, a escola instala cisterna e faz uma horta com os alunos. O volume do setor de serviços recuou 7,6% em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. De acordo com o IBGE, foi a maior queda nessa base de comparação anual desde o início da série histórica do indicador em janeiro de 2012. Já na comparação mensal de setembro para outubro, a retração foi menor, de 2,4%. A Receita Federal libera hoje o crédito bancário do 7º e último lote regular de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016. Restituições dos exercícios 2008 a 2015 de declarações que deixaram a malha fina estão também no banco. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. Com a urbanização em Lajeado, ainda existem poucos locais onde a agricultura é uma atividade econômica de sustento. Com isso, as crianças estão perdendo a noção de contato e, muitas vezes, até cuidado com a terra. Mas em uma escola, isso é diferente. Escola Municipal do bairro São Bento, interior de Lajeado. Aqui, professores e estudantes se preocupam com o meio ambiente. Na metade do ano foi instalada essa cisterna aqui no fundo da escola para captar a água da chuva, que serve para limpar o pátio e também para irrigar uma horta, feita pelos próprios estudantes. Aqui, eles colhem alimentos como verduras e legumes. Além disso, aprendem a importância de cuidar do solo. A horta foi construída pela escola com a ajuda dos pais dos estudantes. Agora são os pequenos que tomam conta do local. Vanessa participa do projeto. A estudante de 11 anos ajuda no cultivo dos alimentos. Plantar alimentações, alface, repolho. Tu gostou de participar disso? Muito. Igor também ajudou e, além de plantar, percebeu a importância de cuidar dos recursos naturais, como a água. Eu achei divertido ficar aqui, eu achei legal ter a cisterna aqui para captação da água. Importante cuidar do meio ambiente. Muito importante. Mas antes de ir para a horta e colocar a mão na terra, os estudantes tiveram que aprender o porquê de cuidar do solo e como fazer isso. As aulas de ciências aliaram a teoria com a prática. No início do ano nós trabalhamos então com o conteúdo do solo, né, toda a parte de formação de solo, de conservação e tal, né, como se faz, quais são as práticas para se manter, né, um solo intacto, medidas para prevenir erosão. Então, primeiro nós vimos isso em sala de aula, depois nós viemos para a horta para pôr isso em prática. Com a urbanização da cidade, as crianças estão perdendo contato com a terra. A horta na escola ajuda a conscientizar os estudantes sobre a importância disso. Esse contato, ele enriquece muito o trabalho, aproxima também, né, os professores dos alunos, porque eles enxergam mesmo, né, da onde que vem tudo aquilo que está na natureza, né? Que o solo é a base de tudo. Parte dos alimentos colhidos são utilizados na merenda escolar. O restante os próprios estudantes levam para casa. E agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol continua predominando na região. Com a atuação de uma massa de ar seco e frio, as temperaturas nessa tarde não devem ser tão quentes como nos dias anteriores e ficam próximas dos 28 graus. Mas cuidado, os níveis de radiação e a umidade do ar vão apresentar níveis extremos hoje. Por isso é importante evitar a exposição ao sol sem proteção até às 4 da tarde e beber muita água. Amanhã, o ar seco e frio proporciona mais um dia de sol. Veja as temperaturas para amanhã em Lajeado e região.
Agora ao meio-dia acontece um almoço da reitoria com o Jornal Informativo. Aproximação importante da instituição com as empresas de comunicação do Vale do Taquari. Mais detalhes com o repórter Thiago Wittelder. Olá, acontece hoje ao meio-dia aqui na Univates um almoço entre a reitoria da instituição e a direção do Jornal Informativo. Por isso a gente conversa agora com a Miriam De Stefani, ela que é gerente de mercado do Jornal Informativo. Miriam, o quanto é importante essa aproximação entre o Jornal Informativo e a Univates? Bom, para nós, enquanto veículo de comunicação que acompanhamos quase o nascimento, do ensino superior aqui na região do Vale do Taquari, é um momento de muita especialidade, porque esta iniciativa da universidade em chamar os veículos de comunicação para que juntos possamos analisar projetos, verificar novas possibilidades de desenvolvimento da região, elas são extremamente importantes, porque juntos nós somos muito mais fortes. A gente sabe que durante a redação, nas matérias, vários especialistas aqui da instituição até são chamados aqui a pouco para fazer um tipo de aproximação. Essa aproximação entre a Univates e o jornal, os meios de comunicação, o quanto ela pode agregar daqui a pouco nessa formação e nessa produção de conteúdo? Bom, nós do Informativo do Vale, também da TV Informativo, já temos de longa data uma parceria com a instituição nesse sentido. É exemplo disso o nosso projeto Meio Ambiente na Escola, onde a Univates é fonte relevante para todo o nosso conteúdo editorial, mandando inclusive artigos mensais, e esse produto ele vai para dentro de todas as escolas do ensino médio da região, portanto, pessoas que daqui a pouquinho estão no mercado de trabalho e são já formadores de opinião. Além disso, no jornal, no noticiário diário, também a Univates é uma das maiores fontes, dado ao cabedal de conhecimento que a instituição detém. A gente sabe também, como tu falaste, nessa questão dos projetos de pesquisa da instituição. A aproximação entre os meios de comunicação e a instituição também daqui a pouco pode ser um caminho para divulgar mais esses projetos? Com certeza, sim, e deverá ser. Acho que isto é um dos temas que nós, na reunião de hoje, devemos aprofundar para que se construa de forma sólida e duradoura. Ok, obrigado, Miriam. Então a gente conversou com a Miriam De Stefani, ela que é gerente de mercado do Jornal Informativo. Voltamos agora para o Jornal da Univates, nas imagens de Vinícius Huber. Eu, Thiago Wittelder. Obrigado, Thiago. Os produtores de leite enfrentam sérias dificuldades. Como o Estado consome apenas 40% do que é produzido, há uma grande necessidade de exportação do produto. O problema é que em 2016 ficou marcado pelo alto volume de importação para o Rio Grande do Sul. Segundo o presidente da Regional Sindical do Vale do Taquari, Luciano Carminati, a situação piorou nos últimos meses. Nos últimos meses, a queda no preço do litro chegou até 50 centavos. Dois fatores contribuíram para essa situação: a falta de medidas protecionistas do governo, no sentido de barrar a exportação, somada ao interesse das empresas por um leite mais barato, reduziu o preço para os produtores. O Conselho de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental de Estrela faz dia 20 desse mês audiência pública para discutir a proposta de alteração do mapa de zoneamento do plano diretor. Vai ser na Câmara de Vereadores a partir das 14h. O Executivo propõe ampliação da área de expansão urbana para promover a urbanização da área localizada na RSC 453, na entrada do bairro das Indústrias, por meio de parcelamento do solo. E a seguir, Craques Solidários terminou, mas os resultados continuam. O
Ministério da Educação anunciou que a revalidação dos diplomas de estudantes brasileiros que concluíram cursos de graduação e pós-graduação no exterior pode ser feita de forma mais ágil e eficiente. A medida assinada pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, altera as atuais regras e procedimentos. Uma das principais mudanças diz respeito ao prazo de revalidação. Antes, estudantes formados fora do país tinham que aguardar até 3 anos para conseguir que o diploma fosse aceito no Brasil. Com as novas regras, o documento deve ser revalidado em até 180 dias. Bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras terão prioridade e, para eles, o limite será de 60 dias. O lajadense já sabe quem são os adversários na divisão de acesso do ano que vem. O Alvezul está na chave B da competição, junto com São Luís, União Frederiquense, Tupi, Panambi, Brasil de Farroupilha, Esportivo e Glória. A equipe de Lajeado estreia no dia 5 de março contra o Glória de Vacaria. Na primeira fase, os confrontos são dentro das chaves. 3 equipes de cada chave passam para as quartas de final. Em seguida, semifinal e final. Os craques solidários foi no sábado, mas o maior reflexo aparece agora. O evento teve todo o seu recurso destinado à PAI de Lajeado. Foram R$ 16.700 e cerca de 1 tonelada de alimentos não perecíveis para a entidade. Apoio que vai gerar bons frutos. Craques solidários. A partida terminou, mas os gols bonitos estão sendo feitos agora. Todo o recurso recebido no evento foi destinado à PAI de Lajeado, valor e alimentos não perecíveis que já têm alguns destinos encaminhados. Sempre que nós somos contemplados com algum recurso extra, alguma coisa que não estava prevista, como foi esse grande evento Craques Solidários, o objetivo da PAI é aplicar em algo diferente, é aplicar em alguma coisa que nós ainda não tenhamos, é reformular algum atendimento. Então, certamente, a nossa diretoria vai optar, sim, pelo investimento desse recurso em alguma modernização, em alguma ampliação, em algum serviço novo para a PAI de Lajeado. Mas, além do apoio financeiro que a PAI recebeu, o evento deu um exemplo de solidariedade para o Vale do Taquari. Foi emocionante, né? As pessoas que estavam lá, tanto envolvidas na organização quanto as pessoas que compraram o ingresso e se dirigiram até o estádio da Univates, estavam num clima muito bacana, de solidariedade, de empenho, de emoção e de fazer algo pelo outro. E foi isso que aconteceu nesse evento do sábado. Um jogo que permitiu ao Vale uma demonstração do futebol bonito de quem já foi e ainda é ídolo do futebol nacional. Eu acho que os nossos alunos aqui têm os seus ídolos, enfim, esperam ver pessoas famosas, né? E os craques que estavam lá no sábado, craques do passado, craques do presente, enfim, são pessoas que, na verdade, nós divulgamos aqui dentro e que motivaram muito as nossas famílias, os nossos alunos a estarem lá. Então, esse contato é muito bacana, né? É muito bacana, eu acho que para quem vem ter esse contato com os nossos alunos, com o público da PAI, e para os nossos alunos também é muito legal conhecer o seu ídolo, conhecer um esportista que realmente tem uma repercussão muito grande a nível nacional, enfim. E pelo visto, esse foi o primeiro evento de outros que podem estar por vir. Eu acredito que sim. Eu acredito que o grupo envolvido na organização, a motivação deles, o espírito de solidariedade que se plantou nesses meses de organização, sem dúvida vai motivá-los e também nos motivou para a gente pensar, reavaliar e poder estar, sim, programando um próximo evento. Mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univates, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.